Você já se perguntou por que os querubins foram colocados para guardar o Éden? O que exatamente eles estão protegendo? E por quê? Este é um daqueles mistérios antigos que atravessam o tempo como um sussurro entre os versículos da Bíblia. E talvez, só talvez, a resposta esteja muito mais ligada a você do que imagina. Após a queda, Deus posicionou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. A maioria das pessoas lê isso como uma punição. Mas e se for uma proteção? E se a presença dos querubins não for apenas sobre afastar, mas também sobre preservar algo sagrado que ainda está acessível, mas não visível? Imagine um jardim fechado, não destruído, mas oculto. Um espaço sagrado e intocado, aguardando redenção. O Éden não foi apagado do mapa, foi velado do olhar humano. E os querubins não são carcereiros, são guardiões. Eles não estão ali para punir, mas para lembrar que há um caminho de volta. Só que esse caminho não é de carne e sangue, é de espírito e luz. Na tradição bíblica, os querubins aparecem em momentos de transição espiritual profunda. Estavam sobre a Arca da Aliança, representando a glória de Deus. Eram presença constante no templo. E estavam no Éden logo após o pecado. O que une todos esses momentos? A intersecção entre o divino e o humano. Os querubins representam a fronteira entre dois mundos. Eles marcam o limite onde termina o profano e começa o sagrado. Quando Adão e Eva pecaram, não foi apenas um ato de desobediência. Foi uma mudança de dimensão, uma ruptura entre o visível e o invisível. Desde então, o ser humano carrega em sua alma o eco de um lar perdido, um anseio por um lugar ao qual não sabe mais voltar. Os querubins guardam esse lugar. Não como um soldado guarda um portão, mas como o tempo guarda a infância. Com reverência, com silêncio, com mistério. E há algo mais. A espada flamejante que gira em todas as direções. Um símbolo que vai além da violência. Ela representa o movimento constante da santidade. A impossibilidade de acessar o divino com mãos sujas ou intenções egoístas. Essa espada não é para destruir, mas para purificar. O Éden não é um lugar geográfico, é um estado de comunhão plena com Deus. E os querubins não estão em um ponto do mapa, mas na fronteira entre a consciência e a revelação. Guardam um acesso àquilo que só pode ser acessado pela fé, pela rendição, pelo espírito quebrantado. A Bíblia nunca diz que os querubins deixaram de guardar o Éden. Isso nos leva a crer que o caminho ainda está protegido. Não fechado, mas resguardado. Porque o que foi perdido não é irreversível. Está guardado até o dia em que tudo for restaurado. E quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Os querubins bordados naquele véu se abrem. Um símbolo poderoso. O caminho está novamente acessível. Não porque o homem conseguiu alcançar, mas porque Deus decidiu se aproximar. Em Apocalipse vemos novamente figuras celestiais parecidas com querubins. Eles estão diante do trono, louvando sem cessar. O acesso à presença de Deus, antes guardado, agora é celebrado. O que era mistério começa a se revelar. Você não precisa achar o Éden, precisa se reconectar com a fonte, porque a árvore da vida não está no centro de um jardim, mas no centro da cruz. E os querubins, talvez agora, estejam nos convidando a atravessar. Há coisas que o ser humano perdeu: pureza, comunhão, identidade, mas não de forma definitiva. Os querubins são testemunhas de que tudo ainda existe. Só não está acessível pela lógica, pelo esforço ou pelo orgulho. A chave que abre o caminho de volta ao Éden não está nas mãos, mas no coração. E só quem reconhece que perdeu algo pode de fato desejar encontrá-lo. Esse é o início da jornada. Então, sim, eles guardam algo que o homem perdeu.
mas também sinalizam que o caminho de volta ainda existe, que o Éden não foi destruído, mas escondido, até que o coração esteja pronto para vê-lo de novo. Não é sobre encontrar o jardim, é sobre se tornar o tipo de pessoa que pode habitá-lo. E agora que você sabe disso, a pergunta é: o que você fará com esse chamado?